aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Análise de Dados Brasil. Eu sou o Gleison Bispo, seu web professor particular, e tô aqui para te ajudar a entender o que é ciência de dados e como é que tudo isso funciona. E na aula de hoje a gente vai meio que continuar o assunto das nossas últimas aulas. Nas últimas aulas nós falamos um pouco sobre operadores aritméticos, tá? E na aula de hoje a gente vai falar sobre ordem de precedência. Mas Gleison, o que tem a ver uma coisa com a outra? Pessoal, a ordem de precedência é super importante na hora da gente trabalhar com os operadores aritméticos. Não tá entendendo ainda? Fique tranquilo que no fim dessa aula você vai entender tudinho, tá? Mas para a gente começar, eu já estou aqui no Google Colab, já criei o nosso notebook da aula 7, já me conectei lá no servidor do Google, tá bom? Então vamos adicionar aqui, pessoal, uma célula de código, tá? E para essa célula de código, eu quero supor aqui, vamos fazer uma suposição, que nós estamos calculando a média de um aluno, tá legal? Então como é que eu vou calcular essa média? Então imagina que o aluno fez duas provas, é o aluno mais inteligente da sala de aula, ele tirou 10 nessas duas provas, tá bom? E como é que eu tiro a média? Eu vou fazer a soma dessas duas notas, né? E vou dividir por 2, pela quantidade de provas que ele fez, certo? Muito simples, né, pessoal? 10 mais 10 vai dar 20, dividido por 2, então 20 dividido por 2, a média vai ser 10, certo? Vamos executar essa célula aqui para você ver. Olha que interessante, pessoal. Quando eu executei, o resultado não deu 20. O resultado deu 15. Mas peraí, Gleison, por que deu 15? Gente, vamos voltar lá para nossa época de escola, lá no nosso ensino médio. Lembra que o professor falava que sempre que tiver uma continha assim com vários elementos, com vários operadores aritméticos, sempre a divisão e a multiplicação vai vir antes da soma e da subtração. Lembra disso? Isso, pessoal, é a ordem de precedência, é exatamente aquilo que a gente via lá na escola. É como se nós tivéssemos uma hierarquia. Existem operadores aritméticos que vão vir primeiro que outros, tá? E aqui no Python é a mesma coisa, pessoal. Então, se eu quiser que aconteça a soma primeiro, aí que vai entrar um novo elemento aqui que eu vou ensinar para vocês, que são os parênteses, tá? Então, sempre que eu quiser que aconteça uma operação primeiro, que ela vá lá para o topo da nossa ordem de precedência, a gente vai usar os parênteses, tá? Então eu vou fazer aqui a mesma continha utilizando os parênteses agora, tá? Então tudo que tiver entre parênteses vai acontecer primeiro, independente do que eu tiver na minha continha, tá? Então aqui, ó, 10 mais 10. Então primeiro o meu código obrigatoriamente vai executar o que tiver dentro de parênteses e depois eu quero dividir por 2. Prontinho, pessoal. Aqui tá o resultado certo, tá legal? E olha aqui, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que é importante que a gente documente o nosso código? Eu falei para vocês que para a gente fazer a documentação, a gente sempre vai usar uma célula de texto, certo? Mas eu também posso colocar comentários dentro do meu código, dentro da minha célula de código. E o Python vai permitir que a gente faça isso utilizando uma hashtag, tá? Então olha aqui, ó, eu vou pular uma linha e aqui em cima eu vou colocar uma hashtag para adicionar um comentário no meu código, para adicionar um texto, tá? Tudo que tiver nessa linha dessa hashtag, que começou com essa hashtag, o Python ele simplesmente vai ignorar, tá legal? Porque é um comentário. Então aqui, ó, fazendo uma média sem parênteses, fazendo uma média com parênteses. Tá? E por que é legal, pessoal? Eu posso executar, eu posso colocar aqui, ó, posso executar esse código, ó, que não vai dar erro nenhum, tá? Tá legal? E eu posso colocar, inclusive, na frente aqui do meu código, tá, ó? Executando a média. Executando a média. Ó, vou rodar essas células para vocês notarem, ó, que não deu problema nenhum, exatamente porque o Python ele vai ignorar esses comentários, tá bom? E eu exemplifiquei tudo isso para falar exatamente da ordem de precedência. Isso é muito importante. Como eu falei, nós temos hierarquia desses operadores. Alguns operadores serão executados antes de outros, tá, pessoal? E como é que funciona a ordem de precedência aqui no Python? Então vamos criar aqui, ó, uma célula de texto. Vamos escrever, ó, ordem de precedência no Python, tá? Porque o Python ele vai ter uma própria ordem de precedência aqui de importância, tá? E como é que essa ordem vai funcionar, tá, pessoal? Primeiro, quando eu coloco aqui, ó, esse ponto, perceba que ele vai criar uma ordenação para mim em tópicos, tá? E esses tópicos serão ordenados por esses números, tá? Então, primeiro, o que vai vir primeiro sempre que o Python for executar uma operação aritmética? Primeiro, sempre virão os parênteses, tá? Então, sempre que existir uma continha aqui, uma expressão aritmética,
tudo que tiver entre parênteses, o Python vai executar primeiro, tá? Simples assim. Se eu tiver parênteses dentro de parênteses, ele sempre vai executar o primeiro parênteses que está lá dentro, para depois parênteses de fora e assim sucessivamente, tá bom? É muito parecido com Excel, tá, pessoal? Se vocês utilizaram Excel na vida de vocês, é muito parecido com isso daqui. Tá legal, pessoal? Em segundo, e aí que entra a nossa potenciação, tá legal? Ou a nossa exponenciação. Eu vou colocar como potenciação aqui, tá? Então, primeiro nós temos os nossos parênteses, segundo temos a nossa potenciação. Então temos a nossa expressão. O Python ele já resolveu tudo que está entre parênteses. A próxima importância que ele vai procurar é a potenciação. Tá legal, pessoal? Em terceiro lugar, nós temos uma galerinha aqui, tá? Vão ser 4 tipos aqui diferentes, tá? E todos têm o mesmo peso. Então a gente vai ter aqui a divisão, a multiplicação, o módulo e a divisão inteira, tá, pessoal? Então, ó, divisão, multiplicação, módulo e resto da divisão. Certo, pessoal? Mas peraí, Gleison, qual que é o mais importante? Não tem importância nesse nosso terceiro layer, tá, pessoal? O que aparecer primeiro, o Python vai executar, tá legal? Todos aqui têm o mesmo peso, têm a mesma importância, tá? E por último, em quarto lugar, nós temos a nossa subtração e a nossa soma, tá? Beleza, pessoal? Muito simples, né? Então, essa aqui é a ordem de precedência quando eu estiver trabalhando com expressões aritméticas aqui dentro do Python. Por isso que quando a gente colocou primeiro aqui o parênteses, ele resolveu primeiro o parênteses e depois ele resolveu aqui, ó, a nossa divisão e a conta ficou perfeita, tá bom, pessoal? A aula de hoje vai ser mais curtinha, só para você entender como é que a ordem de precedência funciona aqui no Python. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e eu te espero aqui na nossa próxima aula, agora sim para falar sobre variáveis, tá bom? Te vejo lá!